Oi, gente, boa noite a todos. São 19h30 e nós, pela nossa programação, 19 horas que iniciava a palestra de abertura, né? Então a gente só estava aguardando que mais pessoas conseguissem chegar, porque a gente passou o dia durante o dia com o terceiro fórum de licenciaturas paraibanas, de licenciaturas em matemática. E aí, com um grande prazer, que eu, professora Abigail Frein Lins, que também assumo a direção da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Paraíba, com mais 11 colegas da diretoria, nós todos organizamos o 8º EPBEM, Encontro Paraibano de Educação Matemática, que dessa vez ele é bienal, e esse ano a UEPB que está sediando, Campus 1, Campina Grande. Para quem é a primeira vez do Encontro Paraibano de Educação Matemática, sejam bem-vindos, né? Muitos de nós frequentamos o EPBEM há muitos anos. Há 3 gestões atrás resolvemos chamar o EPEM, que antigamente era Encontro Paraibano com P só, resolvemos chamar de EPBEM, Encontro Paraibano PB, de Educação Matemática, que caracterizou ainda mais o estado da Paraíba. É uma honra, um prazer de a gente estar podendo novamente organizar o EPBEM. A nossa gestão finaliza nesse evento, então esperamos que tenhamos 12 outros colegas corajosos aí para assumir a ESBEM Paraíba nos próximos 3 anos. O Encontro Paraibano de Educação Matemática, assim como qualquer outro e todo encontro de educação matemática, discute questões de ensino e aprendizagem da matemática. A temática do nosso encontro esse ano é desenvolvimento do pensamento matemático em espaços diversos escolares e educacionais, que segue a temática da palestra do professor Antônio José Lopes, Bigode, e extremamente conhecido como Bigode. Certamente vocês já se depararam com algum dos livros didáticos do professor Antônio José Lopes, que escreveu inúmeros livros didáticos, programas de TV sobre educação matemática, entre outros diversos trabalhos que ele vai estar discutindo com a gente e dialogando na palestra de abertura. É um grande prazer ter o Bigode conosco. Segunda vez em Campina Grande, é um grande amigo de muitos de nós, em especial um grande amigo meu há muitos anos, muitos anos. E nós temos o prazer de ter o professor Antônio José Lopes fazendo a palestra de abertura, né, abrindo o EPBEM. Temos o colega Oscar João Abdur, do IME USP, que vai proferir sobre relações matemática e música amanhã. Professora Maria Cristina Bonomi, também do IME USP, discutindo sobre dificuldades do ensino e aprendizagem de cálculo, entre outros, representações semióticas. A colega Adriana César de Matos, Unesp Rio Claro, discutindo educação matemática no campo. Entre outros colegas, Mercedes Carvalho, discutindo o uso de tablets na educação matemática dos anos iniciais, da Federal de Alagoas. Entre outros colegas, Patrícia Sandaro Pereira, da Federal do Mato Grosso do Sul. Então nós temos vários colegas, doutores, educadores matemáticos, pesquisadores conosco. O EPBEM, assim como o Encontro Nacional de Educação Matemática, denominado ENEM, é para todos, pesquisadores, em especial professores de matemática da educação básica, né? Então, nós estamos com muito graduandos nesse encontro. Esse EPBEM alcançou quase 1.000 participantes, que é bastante impressionante. Nós, a cada 2 anos, vem crescendo essa comunidade. Hoje mesmo a gente estava discutindo que talvez não dê mais para ter um EPBEM uma noite, um dia e meio-dia.
porque ele está crescendo e está sendo pouco tempo, então a gente percebeu esse oitavo EPB não tem nem coffee break, não tem intervalo, né? Tem o horário do almoço e a gente não vai parar 1 minuto, né? Então é com muita honra que eu inicio o oitavo EPB, sejam bem-vindos. Eu gostaria de notificar que nós estaremos aqui uns outros momentos nesse auditório e estaremos usando outros 3 auditórios, 1, 2, 3 do prédio, e o EPB o tempo todo ocorrerá nesse prédio aqui, que é o SIAC, tá? Então sejam bem-vindos, vou passar a palavra para a professora Maria José Lima da Silva, que é pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, nosso da UEPB. Contamos com o professor Antônio Guedes, representando o professor Antônio Guedes Rangel Júnior, atual reitor da UEPB, professor Juraci Regis de Lucena Júnior, o diretor do CCT, está nos acompanhando na mesa, professor José Lamartine da Costa Barbosa, chefe do departamento de matemática, e professora Maria Isabelle Silva, coordenadora do curso de graduação. Então eu deixo a palavra com eles e logo mais a gente fica com o professor Antônio José Lopes. Obrigada a todos. Obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite e aí agradecer a professora Abigail e a professora Francisca, né, a vice-diretora, né, que me fizeram o convite, justificando aqui a ausência do professor Rangel, como está dizendo a Abigail, a loucura desse final de ano, é tanta coisa que são 2 eventos voltados à pós-graduação no mesmo momento. Então o reitor pede desculpas por não estar aqui presente, ele está num outro evento representando também uma atividade da pós-graduação em João Pessoa. Então eu gostaria de cumprimentar aqui o professor Juraci, nosso diretor aqui do CCT, o professor Lamartine, Isabelle, né, coordenação, departamento e coordenador de curso, aí o professor Antônio Lopes, que eu fui apresentado como bigode, mas eu disse que ele nem bigode tem, né? Então ele pode ter tirado, mas a gente conhece carinhosamente, né? E fica assim que nós conhecemos. Eu quero desejar então boa noite a todos os componentes da mesa, aos professores, professoras, alunos, colegas aqui presentes, dizer que é muito gratificante para nós aqui da UEPB sediar esse evento, né, no momento que a UEPB está cada vez mais se consolidando, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, num quadro bastante, cada dia mais consolidado. Hoje nós estamos aí com cerca de 988 docentes no nosso quadro permanente, 60% já com doutorado. Nós estamos aí num sistema de que a pesquisa e a pós-graduação vem galgando, né, caminhos mais altos, buscando aí a sua, porque ela é nova, começou em 2006 o primeiro programa nosso de pós-graduação, e hoje nós estamos já com 15 programas, sendo 18 mestrados, dos quais 5 acadêmicos e 4 doutorados. Então, em pouco tempo, a universidade mostra, e nós precisamos agora avançar para consolidar. Né, isso nós temos aqui dentro da área, o Profmat, né, o ensino de ciência e matemática, que é o acadêmico, o profissional, e esperamos em breve termos esse nível de doutorado, né, que para formar cada vez mais esses alunos. Eu sei que esse evento é do educação matemática, que é uma coisa que, não sei se porque sou bióloga, tinha pavor da matemática, embora tivesse que aprender, né? A gente não vive sem a matemática, por isso que a temática é até interessante esse ano, né, do dia a dia, mas eu acho muito bonito, muito gratificante a gente ver um auditório desse à noite, né, montado, improvisado, do qual a inovação, estamos na era da inovação tecnológica, e isso para mim foi fantástico, né, que a gente tem um espaço aqui onde nós conseguimos carinhosamente acolher a todos e de uma maneira que o ar-condicionado está até forte aqui, como já está dizendo, né? O ar está bem baixa a temperatura, mas que o evento seja quente no sentido de grandes produções. Eu tenho certeza que durante esses 2 dias,
já começou hoje de manhã com as atividades das licenciaturas, né, Abigail? E nós teremos aí dias de, eu acho que com certeza, de profícuas reflexões, de cursos, eu acho que 18, eu olhei na programação, oficinas, mini cursos, além dos trabalhos que serão apresentados. Então, eu gostaria, claro que eu não posso ficar em todo evento, mas disse até, Abigail, que isso é tão bom quando você passa e vê essa universidade em movimento, que as pessoas se dedicam, trabalham. Eu sei do trabalho enorme da organização disso, porque acompanhei Abigail lá na Pró-Reitoria, um dia tratando disso, de outros assuntos, com Kátia, sempre lutando para que o sucesso desse evento, que eu tenho certeza que ocorrerá. Então, em nome do reitor da universidade, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, eu quero desejar as boas-vindas e já, antecipadamente, agradecer o convite e o sucesso que com certeza teremos nesse evento. E agradecer, então, a presença do palestrante aqui e dos demais que comporão, como o Abigail colocou aqui, muitas pessoas de fora. Eu agradeço, então, em nome da Reitoria da Universidade. Boa noite a todos. Agradeço o convite da coordenação do encontro, a direção do Centro de Ciência e Tecnologia. Gostaríamos de dizer que é com muita satisfação que nós temos aqui um encontro paraibano de matemática, como a professora Abigail falou, com quase 1000 participantes. A organização está de parabéns, em nome da professora Abigail. A Universidade Estadual da Paraíba também está de parabéns, né, que conseguiu chegar a esse patamar de atrair o encontro desse porte. Então, a Universidade Estadual da Paraíba, uma universidade que possui hoje 8 campos, possui mais de 18.000 estudantes de graduação, possui mais de 3.000 estudantes de pós-graduação. Então, nós somos uma universidade hoje que podemos dizer uma universidade grande. E aí todos estão de parabéns. Eu queria dar boas-vindas aos professores palestrantes que vieram de suas instituições com a intenção de colaborar com o crescimento da UEPB, com o crescimento dos alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, os nossos colegas professores. Então, gostaria de agradecer, né, essa colaboração que sempre é muito bem-vinda. Estamos sempre abertos, estamos recebendo professores visitantes, professores em futuros concursos efetivos aí. E eu acredito que alguns que estão aqui hoje, quem sabe, serão nossos colegas amanhã aqui nessa universidade que acolhe a todos. Todos que chegam aqui se sentem muito bem com esse ar-condicionado natural, tá? Então, desejar boa sorte a todos nesse encontro, aproveitem bastante e parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, participantes. E eu gostaria de fazer 2 registros importantes. Eu fui diretor da SBI durante 4 anos e experienciei o crescimento da SBI Regional Paraíba, que eu diria hoje que os nossos encontros já não são mais locais, eles são regionais, porque nós temos inscritos muitos participantes de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, do Ceará. E isso, para nós que fazemos a Universidade Estadual da Paraíba, é de uma importância enorme. Quem sabe, mais na frente um pouquinho, nós possamos tornar o encontro regional em vez de local. Em vez de EPB, quem sabe, um encontro nordestino, né, de educadores matemáticos e simpatizantes matemáticos. Né? Então eu faço esse registro. Acho que é uma discussão fundamental. Hoje é a discussão sobre a formação dos professores de matemática, sobre a educação básica. E daí o convite a uma pessoa que nós já conhecemos bastante no Brasil, que é o professor Bigode, que não tem bigode, como a professora Maíra disse, mas é uma figura que nós conhecemos há bastante tempo e que vai ser relevante, né, para as discussões, não tenho a menor dúvida disso, e vocês deverão aproveitar ao máximo nesse sentido. Então, nós desejamos, nós que fazemos o Departamento de Matemática dos Campus 1, né, desejamos boas-vindas a vocês. Aproveitem um pouco também da cidade. Na cidade de Campina Grande, ela hoje está fria, ela está um pouco europeia hoje, né, e vale a pena aproveitá-la.
Então, parabéns a todos que estamos fazendo esse evento, em especial a presidência da SBEM, a comissão organizadora, que está tornando um evento muito bem organizado, acredito eu. Então, um sucesso para todos nós. Bom, boa noite a todos. Alguns aqui já tiveram participando do terceiro fórum, que aconteceu durante o dia de hoje, no terceiro fórum das licenciaturas, onde eu estava presente em um evento muito proveitoso. Então, desejar a todos que esse encontro seja tão proveitoso como foi o nosso dia de hoje, certo? Então, sejam bem-vindos aos nossos alunos daqui, assim como todos que vêm de fora, os professores, os palestrantes, sintam-se em casa, que é assim que nós nos sentimos, não é isso? Então, boa noite a todos e bom evento. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio de todos os colegas que estão à mesa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que prontamente nos auxiliou com diárias dos convidados, né? A direção do CCT, que prontamente nos auxiliou com todos os memos que nós precisamos enviar digitais, que é preciso ter uma senha específica, e enquanto particularmente docente não se tem, né, o docente individual. Professor Lamartine, que foi por muito tempo diretor da SBEM, sempre nos apoia e faz parte, né? E professora Isabelle também, que o tempo todo nos auxiliou. Conseguimos, a nível departamental, que os alunos do curso noturno, que sempre acabam sendo prejudicados quando a gente tem eventos científicos, né? Parece ser os que menos participam. Nós conseguimos que os alunos do curso noturno da licenciatura da UEPB pudessem ficar a nível reunião departamental, decisão por unanimidade, que eles não tivessem nenhuma atividade hoje à noite e amanhã à noite que permitissem que eles pudessem estar pelo dia todo e à noite conosco, né? Isso foi também de grande apoio, de muita importância. Então, eu em nome dos 12 colegas membros da SBEM Paraíba, agradecemos o apoio da UPB, hoje e sempre, né? E espero que a gente possa, estando na gestão da SBEM Paraíba ou não, nós estejamos sempre trabalhando em prol da educação matemática na região nordestina, na região nordeste, em especial no estado da Paraíba. Obrigado a todos, a gente vai se retirar e agora o Bigode fica conosco aí. Muito bem, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu deveria começar fazendo os agradecimentos, mas eu acabei colocando, pela primeira vez eu coloquei os agradecimentos dentro da apresentação, né? Eu estou aqui porque eu não consigo falar não para a Bibi. Faz mais ou menos, acho que não faz um mês que ela me fez o convite, e eu recebi uns recados assim, apavorados, eu preciso falar com você um dia. Eu fiquei preocupado, será que o Daniel cobrou o pé? E enfim, eu encaixei na minha programação. Aqui estão os meus agradecimentos. Eu quero agradecer a comunidade de educação matemática da Paraíba, que está crescendo cada vez mais. Vou fazer esse agradecimento agora na pessoa da Bibi, representando toda essa comunidade. Eu sei que tem mais gente aí que eu conheço. Ao povo da Paraíba, em especial de Campina Grande, pela acolhida de sempre. Não é a primeira vez que eu venho, mas eu tenho estado sempre aqui em Campina Grande. E eu quero dizer para vocês que eu tenho um pouco de paraibano no modo com que a cultura chega na gente, né? Então, eu fiz uma rápida seleção de alguns paraibanos ilustres, alguns eu sou apaixonadíssimo, né? Que moldaram a minha própria cultura. É claro
a riqueza da música, não preciso falar nada, né? Uma política, sempre votei nela, Erundina, Luiz Erundina, mas em especial eu sou um apaixonado por Jackson do Pandeiro, e Ariano Suassuna, Celso Furtado. É claro, tem muito mais paraibanos que eu poderia citar aqui, mas eu quero dizer que me sinto muito bem estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, vamos... Primeira questão, né? Cansado de responder a pergunta onde é que está o bigode. Poucas pessoas aqui me viram de bigode. A Bibi me viu de bigode. A Cristina Baruffi. A Cristina que vai... Baruffi. A Cristina Bonomi, que vocês vão conhecê-la amanhã. Foi a minha primeira professora na graduação, né? Então, eu juro que eu não nasci de bigodes. Aqui está a prova e a minha linda mãe. Mas quando eu entrei na universidade, eu era um homem de bigodes, né? E aí o que acontece? Essa é a minha primeira foto de passaporte, de 1985. E era um apelido da universidade, né? Porque o meu nome é muito comum, Antônio José Lopes, e eu não tinha um sobrenome italiano, um sobrenome, né? E era um apelido do movimento estudantil. Só que quando eu fui escrever meus primeiros livros, o editor achou que Antônio José Lopes não pegava. É fácil de esquecer. E é verdade. Eu dei, nos últimos meses, mais ou menos umas 10 palestras. Em 5 delas, eu fui apresentado com o nome errado. Antônio José Carlos, Antônio José Leite. Né? Então, deixa o bigode. Qual é o lugar de onde eu falo, né? Eu vou falar com vocês. Eu sou um apaixonado pela educação matemática. Estou mergulhado nela desde que eu pisei na universidade em 1975, tá? E eu não era um aluno que amava matemática, nada. Eu repetia quinta série 2 anos, repetia oitava série 1 ano. A minha relação com a matemática, ela está até escrita em alguns artigos. Ela tinha a ver com o fato de que eu era office boy na cidade de São Paulo e eu trabalhava num determinado horário, ficava muito tempo na cidade sem ter o que fazer, porque eu ia para escritórios de advocacia e tinha uma hora que eles estavam todos no fórum e eu não podia voltar para casa, porque à tarde eu tinha que ir nos escritórios. Aí eu me meti em bibliotecas e sebos. E como eu brigava com o meu professor de matemática, eu ficava metido na biblioteca para disputar com ele, né? E acabei vendo algumas matemáticas que não apareciam na escola, né? Quando você está livre dentro de uma biblioteca, você descobre coisas que não está lá na aula. Isso é uma coisa importante. Além disso, eu sou um propagandista, um representante de uma corrente da didática da matemática que trata a matemática como atividade humana e não como uma mera disciplina escolar ou da universidade. E o que eu vou estar falando aqui hoje, e é o que vocês vão ver em todas as coisas que eu produzo, é olhar a matemática como atividade humana, matemática como parte do patrimônio cultural da humanidade. Tá? Vou tratar disso. Tenho uma longa experiência como professor, dou aula desde 1976 e sou mais conhecido como autor, mas eu não sou um autor qualquer, eu sou um autor que de tempos em tempos vai para a sala de aula. Eu estava dando aula para meninos de 11 e 12 anos o ano passado, porque é isso que alimenta a minha visão sobre a educação matemática. Sou também pesquisador e trabalho em vários campos da pesquisa, mas não estou na universidade, faço a minha pesquisa, publico, etc. e tal, mas eu sou também, principalmente, um pensador, um crítico, né? Que olha o mundo também matematicamente. Matemática também é um pouco uma ferramenta para ver o mundo, né? Tenho várias influências, né? Opa! Aqui eu acho que é melhor eu mostrar todo mundo tudo de uma vez, mas esses caras aqui me influenciaram muito. Ah, não vai dar. Eu queria que aparecesse todos.
Vamos ver. Não vai aparecer? Não sei por que não está aparecendo. Eu já pulei. Mas aqui tem um montão de caras que fizeram a minha cabeça, né? Eu vou falar especialmente desse daqui, chamado Hans Freudenthal. Aquele é o Biratan Ambrosio, Piaget, Dienes, Polya, Emma Castelnovo. Martin Gardner completou 100 anos esse ano. Henri Lakatos, que é um dos caras que eu acho que todo mundo que está fazendo um curso de graduação, uma TCC, deve ler esses caras. Caraça, Edgar Allan Poe, Georges Ifrá, Malbatan, Fermat, Lewis Carroll, Arquimedes, Fibonacci, Bertrand Russell, entre outros, né? A anterior falava dos caras da cultura, né? Saramago e tal, todos eles estão presentes na aula. A parte visível do meu trabalho é só uma parte, então eu tenho mostrado isso. As pessoas me conhecem pelos livros e agora por causa da série TV, mas elas não são nada para mim. Elas são apenas a expressão de um montão de outras coisas que eu tenho produzido, né? Eu me irrito muito quando eu sou chamado para algum evento para falar de livro didático. Quer me chamar para falar de livro didático é porque não sabe o que eu produzo, né? Na área de currículo, na área da avaliação, na área de pensamento geométrico, na área de pensamento e por aí vai. Eu tenho escrito bastante coisa. Esse daqui é a série de TV, Matemática em Toda Parte. Essas são as minhas produções recentes, sendo que 2 desses livros eu acabei de publicar agora, são esses aqui. São livros para formação de professor, são os livros didáticos, e esse daqui que me deu um prazer danado é o caderno 8 do MEC, do Programa Pacto Nacional de Alfabetização pela alfabetização da idade certa. Então muito do que eu estou mostrando aqui está nesse material, que é um material que pode ser carregado publicamente pela internet e tal. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem professores, muitos futuros professores, educadores, não profissionais. Educador, você precisa ser professor carteira, né? Talvez o cara da cantina aí que vende salgadinho, ele seja um educador em casa ou não trato com vocês. O educador é mais amplo, né? Eu tinha colocado curiosos, foi na sua fala que você falou alguma coisa parecida. Eu estou falando também para um cidadão comum que não tem outros interesses a não ser a curiosidade, né? Que negócio é esse da matemática? Vamos falar sobre isso. Vamos falar de matemática para futuros sociólogos, não é? Comunicadores. O nosso foco, o meu foco, e aí, ó, marca bem isso. Eu quero que vocês, a cada slide que aparecer aí, reconhecer isso. O meu foco é o aluno como sujeito da sua aprendizagem, sujeito um ser que raciocina, um indivíduo aprendente, criança, adolescente, não importa. O que eu faço e estou me propondo a pensar sempre é pensar nesse aluno na escola real, com todas as suas dificuldades, não importa. Mas é dessa escola que eu quero falar. Quero falar de uma escola que você fez e que eu quero modificar, e que eu gostaria que vocês também quisessem modificar, né? Nós temos 1000 problemas. Uma coisa chata é ficar só falando de problemas. Eu não estou afim de fazer isso. Estou muito velho para só problema. Tem um lado bom nesse negócio que é o seguinte: nós temos milhões de alunos com muito potencial e eles são a maioria. Talvez esse potencial não seja reconhecido. O lado ruim da coisa é que temos muitos professores que não acreditam nesse potencial dos alunos. Felizmente eles são, eu espero que eles sejam minoria, logo mais. Tá? A pauta seria longa, tá? Eu não vou falar de tudo, mas tem material para discutir todas essas coisas. Vamos me concentrar um pouquinho na educação matemática realística, que seria o rótulo da minha visão sobre a educação matemática. Vamos falar bastante. Tenham atenção sobre isso, sobre pensamento e raciocínio matemático. Isso é muito mais do que saber fazer conta. Isso é muito mais do que saber fórmula de cor. Isso é muito mais do que derivar e integrar
de acordo com aquela regrinha que você decorou e memorizou. Pensar matematicamente é muito mais interessante. Vamos falar de resolução de problemas, de todos os desdobramentos, vamos falar de contextos, realidade, vamos falar de conexões matemáticas. Tá? A questão dos contextos, ela entra, para alguns é moda, contexto, agora, no meu tempo não era assim, agora o pessoal fala em contextualização, mas por que a gente fala em contextualização? Porque nós estamos falando com crianças que estão mergulhados no mundo, na cultura, fazendo um montão de coisas fantásticas nas suas vidas, nas suas casas, nos seus círculos, tá? E isso daí não é reconhecido pela escola. A escola é aborrecida. O currículo é chato. Se eu fosse criança agora, eu ia achar chato, eu não ia querer fazer. É tudo muito chato, tudo muito mecanizado. Pega um livro didático, tira as figurinhas do livro didático e verifica se os alunos vão ter interesse em ficar lendo ele. Duvido. Então vamos falar sobre essas coisas. Bem, esse daí é o Hans Freud, então. Ele é o pai dessa corrente que eu estou falando. Eu não vou falar de muita teoria não, mas se eu conseguir colocar uma sementinha na cabeça de vocês, se eu despertar a curiosidade de vocês, vou querer ler o que esse cara fez, tá? Opa, pulei ele, mas vamos lá. Opa. Ele é o cara mais importante da educação matemática, tá? Ele é o pai de tudo isso, ele fundou tudo isso, tá? Não por outro motivo, está tendo algum problema aqui, vamos lá. Não por outro motivo, a medalha Hans Freudenthal é o nosso equivalente ao prêmio Nobel da educação matemática, tá? E o que é que o Freudenthal faz? Então, eu não sei o que está acontecendo aqui. Então, ele é o fundador dessa corrente chamada de educação matemática realística, que é uma corrente didática baseada na resolução de problemas, mas não é a resolução de problema qualquer. Problemas reais, problemas factíveis, problemas que a gente enfrenta, que está no dia a dia, mas principalmente sobre o ato de problematização, né? Então, ele refuta a ideia de apresentar problemas só para ocupar o tempo da criança, tá? Ele demonstrou com pesquisas que as crianças se interessam naturalmente por matemática quando elas têm pela frente problemas que as mobilizem. Você já deve ter tido alguma disciplina que discutiu resolução de problemas. Tem muitos autores que discutem resolução de problemas, não só na matemática. Eu tenho textos sobre resolução de problemas em ensino de ciências, em psicologia, em arquitetura e design. O que um arquiteto faz o tempo todo? Ele resolve problemas, levando em conta um conjunto de variáveis e o desejo do cliente. O processo de bolar um produto é um problema fantástico, interessante, que você tem que controlar um montão de variáveis, né? De modo geral, um problema é uma situação que você enfrenta por necessidade ou desejo, mas que tem algum nível de obstáculo, ou seja, você não faz mecanicamente. Você não resolve mecanicamente, você não resolve apertando um botão. Então, o problema, para merecer esse rótulo, ele tem que tocar o indivíduo. Tocar onde? O que você... Podemos usar várias coisas. Eu posso falar tocar a alma, por que não tocar a alma? Né? Tocar os afetos, né? O desejo, mas principalmente a mente. Se não tem mente funcionando, não tem problema, tá? E ele diz que ele fala de resolução de problemas reais, factíveis e significativos a partir de experiências cotidianas, em vez de se pautarem em regras abstratas e desligadas da realidade vivencial cognitiva dos alunos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você quer fazer uma criança se desinteressar de matemática? Comece o curso falando de contas. Quer fazer um menino, um adolescente se desinteressar de matemática? Prescreva fórmulas, tá? Fale de coisas que é apenas a pauta do professor ou do livro ou coisa parecida, ao invés de você pôr em relação às coisas que esse aluno vive. Um dos lemas, ele é o pai desse lema, é que a matemática é uma atividade, não tem outro jeito de aprender atividade a você praticar, enfrentar. Meu filho fez arquitetura e uma escola de arquitetura muito especial.
durante os 5 anos do curso de arquitetura, tinha 3 horas diárias de disciplinas variadas relacionadas à arquitetura e 3 horas de uma coisa chamada estudo vertical, em que se reuniam em torno de mesas alunos de todas as séries, todos os anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, com um professor de qualquer disciplina. Então, ó, você é químico. Quem é químico? É você, né? Você é químico. Você vai ser coordenador de uma equipe de projeto, tem aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E o que tem sobre a mesa? Projeto. Vocês têm experiências e saberes diferentes. Só que é assim no mundo do trabalho, é assim, tá? As pessoas têm experiências e você enfrenta projeto desde o início e aprende a fazer projeto desde o início, refletindo, discutindo, trabalhando nos vários olhares, né? Ele mostrou que os alunos são capazes de desenvolver compreensão matemática gradualmente a partir de problemas práticos bem escolhidos da vida diária. Então isso é um papel do cara que pensa em didática. É o que eu faço. As pessoas acham os livros muito interessantes. Por quê? Porque tem coisas lá que as pessoas não estão acostumadas a ler em livro. Porque isso é parte da minha investigação. Que situação, problema pode realmente mobilizar uma criança? Pode realmente mobilizar um... Tá. Vocês vão ver isso aí, né? Um dos seus lemas é que as crianças aprendem melhor a matemática reinventando. Isso aí também é uma estratégia muito interessante. Suponha que eu queira ensinar para as crianças alguma coisa que eu, como professor, acho importante. Vamos pensar alguma coisa, sei lá, múltiplos. Ao invés de eu começar uma aula e falar, olha, múltiplo é, blá blá blá, ofereço a ela uma situação em que ela tem que refletir e, para ela enfrentar esse problema, ela acaba construindo o conceito de múltiplo. O processo de definição é uma coisa que vem depois, não antes. A nossa cultura é a cultura a gente apresenta antes aquilo que o cara não sabe. O menino, polígono é blá blá blá. Não, ofereça uma atividade em que ele conceitua polígono. Em algum momento, na etapa da comunicação, surgirá a necessidade de comunicar aquilo bem. Se der tempo, eu dou uma navegada por uma outra apresentação que trata exatamente disso. Essa questão de que as crianças aprendem a matemática reinventando, olha, muitos professores, eu não acredito. Eles falam para mim, eu não acredito. Como é que ele vai reinventar a fórmula de Bhaskara? Tá? Agora, eu tenho aqui 35 anos de ver os alunos inventando a fórmula de Bhaskara. Muito bem. Uma das consequências é que os alunos tendem a se interessar automaticamente pela matemática propriamente dita, adquirindo o hábito de pensar matematicamente frente a situações diversas dentro da escola. Sabe uma coisa? Eu ando por muitas escolas e os professores que sacaram essa linha que eu estou trabalhando, eles trabalham desse modo e eles me dão os seguintes depoimentos assim: professora, hoje vamos trabalhar aqueles problemas que faz a gente pensar? Os alunos têm discernimento, falando de criança. Eles sabem o que é a experiência de pensar, enfrentar um problema, de ter um obstáculo, de ter um desafio e saber saborear a conquista, a resolução, aquele ahá. Vocês já pararam para pensar na palavra saber? Já parou para pensar na palavra sabor? Saber e sabor têm a mesma raiz histórica, tá? Saber é algo que na sua origem é para ser saboreado, não é para ser um peso, né? Muito bem, para a gente chegar a isso, nós temos que ter coragem de pensar, repensar, tá errado, de repensar os conteúdos, pensar os conteúdos de modo crítico. O que eu vou querer discutir aqui é a questão, uma postura crítica frente ao conhecimento matemático. E aí eu vou pedir para vocês sejam críticos em relação a conteúdos, sejam críticos em relação a métodos, tá? Nós já sabemos quais são os métodos que não funcionam, tá? Agora tem que ter coragem para mudar. Nós estamos em 2014.
praticando partes da matemática do nosso currículo, é do século XIX. Talvez vocês não saibam, mas eu garanto. Agora, só um pequeno comentário para começar a falar de situações. Quando eu falo de realidade, lembra que eu falei matemática realista? Pouca gente sabe a origem desse termo. Lá no holandês, porque o Freud então era alemão radicado na Holanda, tá? A palavra realizeren, ela significa imaginar. Então o realístico que eu estou falando é tornar real na mente, ok? Isso é muito mais do que matemática utilitária. Quando eu falo de educação matemática realística, as pessoas pensam em matemática ferramenta, matemática utilitária. Não, é claro que a matemática utilitária está dentro, porque não por outro motivo os alunos inquirem os professores onde é que eu vou usar isso. Por quê? Eles estão querendo prover de significado alguma coisa que é estranha. E talvez vocês já tenham feito essa pergunta para os professores, tá? Então, esse viés utilitarista, é óbvio que ele ajuda você a valorizar a matemática, mas é para lá de utilitário. Do mesmo modo, quando você aprende a língua, tá? Você aprende muitas coisas da língua que tem valor utilitário. Agora tem outras coisas que não tem um valor utilitário imediato. Quando criança, trabalha com contos de fada, por exemplo. E contos de fada é real ou é ficção? Ele é real na mente da criança, ok? Ele potencializa a imaginação, tem valor. Muito bem, vamos ver para onde eu vou. Essa é uma frase que eu cunhei recentemente. Os professores valorizam a exploração de matemáticas úteis, mas raramente se posicionam criticamente em relação às matemáticas inúteis. E ao invés disso, eles as ensinam, acreditando que estão cumprindo sua missão. Aí você vai falar, será que tem matemática inútil? É claro que tem, tá? É claro que ela é inútil dentro de um contexto. Eu poderia fazer uma teoria aqui, a rebiboca da parafuseta vetorial. Poderia fazer. Ela tem uma função. Mas o que eu quero dizer é que o professor que persegue tanto esse utilitarismo, essa aplicação, ele não questiona coisas que ele ensina sem sentido para ele mesmo. E isso é que eu acho que a gente tem que ficar incomodado. Bom, isso daqui era um viés que eu ia, mas eu não vou, mas vamos lá. Quando se fala dos espaços, estou pensando no título, né? Os espaços. Quais são os espaços educativos em que se pode fazer matemática? Obviamente que a escola é. Concorda comigo? Concordo, eu sim concordo. A casa, a comunidade, o trabalho, o lazer. Ei, mas quantos aqui estão pensando em relacionar lazer e tal? Mas quando eu estou falando de espaço educativo, eu também estou falando das nossas experiências pessoais. E eu também estou falando na solidão. Isso é espaço educativo. Sabe por quê? Uma das coisas que eu defendo com muita paixão, e também estou tratando como isouro, eu falo para professores, não tenha a ilusão de que um indivíduo vai se tornar um ser matematicamente pensante com meras uma horinha de matemática por dia na escola. O grande barato é ele pensar matematicamente fora da escola. Esse é o ponto. Um bom curso de matemática está dando condição, está dando para que esse aluno carregue as coisas que ele está aprendendo para fora da aula. Se a minha palestra for boa, ela vai ficar na cabeça de vocês, nas suas rodas de amigos, vocês vão falar dela em outras coisas, fora daqui, fora da aula. Eu não vou cair na prova, eu garanto. Tá? Mas essa a ideia, a matemática é isso. O prazer que eu tinha de chegar, por exemplo, numa segunda-feira de aula e ver um pirralhinho puxando a minha barra de casa e assim, professor, sabe o que eu pensei? E aí ele me conta alguma relação de natureza matemática que explodiu na cabeça dele quando ele foi numa exposição de arte com o pai, quando ele foi no jogo de futebol com a mãe e assim por diante, né?
Então, pensar nisso, né? A escola, a matemática da escola dá conta de 1 hora por dia, se muito. Mas a vida dessa criança, ela é pelo menos 16 horas da mente dela funcionando. Então, vamos pensar como é que a gente garante que essa mente... Lembra? Atividade, matemática é uma atividade humana, que essa mente matemática fique em ação. Quando se fala de contextos, isso aqui eu vou passar muito rápido, depois está lá naquele material do pacto. Há muitos contextos que se pode trabalhar matemática. Eu não conheço o contexto proibido. Esses aqui que eu levantei são só aqueles que eu propus para o segmento de 1º a 5º ano do ensino fundamental, tá? Esse material está naquele portal do MEC que eu falei para vocês, do pacto, tá? Ó, não vou ler tudo, mas tudo isso é contexto: o corpo, as coisas cotidianas da família, a rua, o bairro, o campo, a praia, a natureza, animais, alimentação, feira, mercado, arte, música, dança, jogos, brinquedos, brincadeiras, história, geografia, tecnologias, tempo, transporte, esporte. Eu posso construir um currículo, como eu tentei fazer, minha coleção de livros didáticos é matemática nas artes, matemática na cozinha, matemática no sítio, matemática nos esportes, matemática nos transportes, né? Porque quando eu trago essa realidade para dentro da sala de aula, eu tenho melhor chance de garantir que o aluno está pensando matematicamente frente a uma situação fora da sala de aula. Essa é a ideia de contexto. A série Matemática em Toda Parte é fácil, vocês acessam ela pela internet, dá para ver, dá para carregar, e ela trata exatamente esses assuntos: matemática nas artes, matemática na música, matemática nos transportes, matemática no sítio, matemática nas comunicações, e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre raciocínio, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais intensamente sobre resolução de problemas. Raciocínio é uma palavra muito fácil na nossa boca, mas raramente eu encontro pessoas que são capazes de dizer o que significa raciocinar. A gente não tem pensado nisso, mas é importante pensar para perceber o quão complexo é o processo de raciocinar. Tá? É muito fácil escrever livro didático com uma pauta em que os alunos fazem contas, resolvem problemas desse, daquele tipo, assim, mas não raciocinam muito. Eu arriscaria dizer que é possível ter um aluno que passa 12 anos na escola, os 9 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio, tendo pouquíssimas experiências de raciocínio autêntico. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Queria que vocês fossem aliados para a gente mudar essa situação, que de nada adianta ocupar tempo, aquilo que a gente chama de encher linguiça. Será que a gente sabe o que é raciocinar? Né? Depois eu mando. Vocês já viram isso? Mafalda? Não, esse daí não é Mafalda, é o Milhinho, o Snoopy, como é que chama? Charlie Brown? Ela eu não sei quem é. Mas isso é interessante, eu estou mostrando, sabe por quê? Essa crítica, esse artificialismo na matemática é universal. Ok? Essa é uma tirinha aí do Charles Schultz. Só os problemas de matemática você pode comprar 60 milhões e ninguém pergunta que diabos tem de errado com você. Né? A escola, lamentavelmente, banalizou e enfraqueceu uma ideia forte, que é a ideia de problema. Tá? Opa! Ele está aí. Vou falar muito rapidamente sobre uma crítica ao que eu chamo de ensino tradicional. Características do ensino que não estão nos documentos curriculares, mas que estão a um pau dos nossos elis e muitos não admitem sua existência. Sabe o que é isso? Caixa preta. A pior coisa no ensino é a caixa preta. Caixa preta eu não sei como ela funciona, mas me mandaram apertar um botão. Né? Então,
lamentavelmente, muito do ensino da matemática é uma caixa preta e um botão, e você faz assim que vai dar certo. Aí o aluno faz, achando que está aprendendo matemática. Quer um exemplo? Eu tenho um exemplo para vocês. Quem é que sabe como decidir se um número é divisível por 9? Ei, por que o silêncio, gente? Cadê aquele acolhimento caloroso que eu achei que ia encontrar? Vocês aprenderam ou não aprenderam? Eu te dou um número. Você consegue decidir se ele é divisível por 9? Então eu vou fazer a pergunta. Ó, o número 234 é divisível por 9? É? 234? Por quê? 2 mais 3 mais 4 igual a 9. 9 está na tabuada do 9, portanto, então tá, funciona. 511 é divisível por 9? Não, porque 5 mais 1 dá 7, 7 não está na tabuada do 9. Isso continua sendo ensinado? Isso daí não é um botão que te ensinaram a apertar? Qual o significado disso? Como curiosidade é legal. Como curiosidade é legal. Como processo de pensamento, não é nada, é vazio. Mas a gente ensina. A gente vive ensinando coisas que não faz sentido para nós adultos. A gente está ensinando as crianças a apertar botão. Eu vou fazer uma lista, vou pegar todo o currículo de 1º a 9º ano, fazer uma listagem de botões, de coisas que a gente ensina mecanicamente, sendo que os alunos não precisam pensar. E esse daqui? Quem não aprendeu a resolver uma equação assim? Passa para lá com o sinal trocado. Aí você passa para lá com o sinal trocado. Talvez aí seja mais sofisticada essa atividade. Você aprendeu a apertar 2 botões, né? Agora, o porquê? Não, por quê? Porque na escola tradicional, eu estou falando daquela escola que vem lá do século XIX e tal, não existe um espaço para o porquê. Porque aquela escola é uma escola também de moldar comportamentos. Tá? E aí a gente aprende mecanicamente. E o cara tem a sensação de que aprendeu matemática. Eu não preciso nem dizer, Cristina, como é que são os botões do ensino de cálculo, né? Mas tá cheio, não é? Vocês conseguem reconhecer aquela imagem? O que parece aquilo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom nela para vocês. Não, se eu fizer o zoom, vamos pegar um outro caminho. Espera um pouquinho só. Eu tenho um truquezinho aqui. Qual é o meu truque? Vou pegar uma folha nova. Vou colocar aquela imagem. Vamos colar. E agora vamos dar um zoom nesse negócio. Vocês estão vendo? Sabe o que é isso aí? Consegue enxergar? É um ganso. O cara pega o pescoço dele e enfia comida. Daí vem o termo goela abaixo. Enfiar goela abaixo. Tá? Não vou salvar essa. Então vamos continuar aqui. Então, ó. E daí que vem esse termo goela abaixo. Sabe o que eles fazem com isso? Uma iguaria chamada foie gras. É o fígado doente desse ganso que é alimentado forçadamente. Ele fica doente, para o fígado dele inchar, isso vira um patê que custa uma fortuna. Eu fico preocupadíssimo quantas coisas a gente tem enfiando goela abaixo na escola. São esquisitices, são aberrações. Tá? Ó, coisas goela abaixo que eram praticadas com seus avós, mas que ainda estão presentes nas escolas. Regra pronta que cai do céu, aplicação inútil, definição esdrúxula, conteúdo obsoleto, prescrição de regras sem sentido, trabalho braçal inútil,
entulho conteudista. E essas palavras agressivas não são minhas, são de Malbatara. Malbatara, tá? Então, isso está acontecendo nas escolas. Muitos professores ainda, isso eu chamo de bullying cognitivo. Essas coisas geram passividade e inércia em nome da tradição. E o que eu estou querendo o quê? Eu estou querendo um ensino de matemática vivo, em que as coisas têm significado, têm razão de ser. Isso não é fácil, a gente tem que aceitar. Isso aí também está cheio de inimigos e apostilas. O Malbatran cita um conto do Dostoiévski. O Dostoiévski, aquele autor que é Guerra e Paz? Não, esse é o Tolstói. Crime e Castigo. Em que ele está preso e aí ele descreve o que acontece na prisão. Durante 16 horas do dia, eles pegam pedras, levam para lá, aí o outro que está preso está do lado de lá, leva as pedras para lá, e os que estão de cá levam a pedra lá. É uma forma de ocupação, tá? E eu digo que as crianças também estão carregando pedras. O que justifica esse tipo de conteúdo que ele existe? Aqui eu ia mostrar uma coisa, mas não vou ligar na internet, mas depois eu... Então vamos lá. Já que eu estou falando, acabou a fase de críticas, tá bom? Então vamos falar o que poderia estar no lugar. Então vamos falar de problema de novo, né? Quantos problemas são realmente problemas? 1, 2 e já. Todo mundo junto. Quanto é? 15. 1, 2 e já. Todos juntos. Qual é a área dessa figura? 15. É um retângulo 3 por 5. 1, 2 e já. Qual é o seu nome? Guarda. Daqui a pouco eu volto. Todo mundo sabe calcular a área de um paralelogramo? Qual é a área de um paralelogramo? Cuja base é 5 e a altura é 3. 1, 2 e já. 15. Qual é a área de um paralelogramo cujos lados medem 5 e 3 e cuja altura mede 4? Por que demorou? Por que demorou? Por que não foi tão automático? Porque há uma diferença entre aquelas perguntas e essa. Você só resolve essa se puser coisas em relação, se você decidir a altura em relação a qual base. Então você é obrigado a construir uma imagem mental desse negócio para poder dizer que a área do paralelogramo com essas condições é 12. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Em quais das questões aqui colocadas você se percebeu raciocinando? Então, responder quanto é uma conta que eu sei fazer mecanicamente não mobiliza raciocínio. É tão automático quanto você dizer qual é o seu nome. Olha, eu estou fora da universidade, mas se eu estivesse na universidade eu teria alguns trabalhos para quem quer fazer TCC. E um deles é o seguinte, tá? Fazer uma varredura em problemas, saber reconhecer o que são problemas autênticos, o que não são, e tentar produzir problemas autênticos para dar conta daquele conteúdo. Vocês vão ficar perplexos, vocês vão perceber que de 60% a 80% das atividades que aparecem nos livros didáticos, tá? Não são problemas. Não põe o aluno para raciocinar. Só testa a paciência e o trabalho braçal. Tem que ter um equilíbrio. Deixa eu contar uma coisa curiosa aqui para vocês. Aquele lá sou eu quando eu tinha 10 anos. E um dia, fazendo análise, eu descobri quando foi o meu primeiro momento como um pensador da educação matemática. Eu tinha 10 anos e eu fazia essas perguntas internas. Estudava numa escola muito tradicional, meus professores eram padres espanhóis, então ali eu tinha que trabalhar várias línguas, né? A nova língua, que era o espanhol mais ou menos aportuguesado, a língua da matemática, né? E eu me fazia perguntas.
perguntas, né? Puxa vida, o professor falou que a matemática é uma ciência das leis gerais, mas quando ele ensina critério de divisibilidade, cada número tem uma lei. Eu achava que aquilo não fazia sentido. E mais, ele fala de regras, de um monte de números, mas ele pula do 7. E eu nunca pude discutir com ele, por que ele não ensina do 7? Vocês sabem decidir quando o número é dividido por 7? Fazendo a conta. Mas por que não tem critério? Então, ó, vou perguntar, não tem critério? Tem sim. É que eu não tenho tempo de fazer, mas é assim, ó. Pega um número. Vou pegar um número. 512. Você pega o logaritmo das unidades, o 2, e dobra. 4. Então você subtrai o 51 que ficou aqui daquele dobro, que é o 4. 51 menos 4 deu quanto? 47. 47 é da tabuada do 7? Não. Então 512 não é da tabuada do 7. Não é dividido por 7. Quer outro? Vamos lá, vou pegar 693. Pega o 3, dobra, dá 6. 69 menos 6, 63. 63 é da tabuada do 7, então 693 é da tabuada do 7. Então existe um critério. Mas ele não é ensinado. Por quê? Que o professor não pergunta por que ele ensina umas coisas e não ensina outras? Por que na regra do 8, isso me irritava muito, eu tinha que fazer a divisão do braço, porque a regra do 8 é olhar as centenas. E para saber se o número é dividido pela centena, eu tinha que fazer no braço. Então aquilo me irritava. Aqui, de critério é esse que me dá trabalho braçal. Por que funciona a regra do 9, que eu discuti com vocês? Por que eu tenho que saber a regra do 25 e do 125? Se vocês têm dúvida, vão numa biblioteca antiga, vai ver nos livros didáticos que se ensinava a regra do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9, do 10, do 12, 25, do 100 e do 125. Já que tem tanta regra. Bom, então, quando eu digo caixa preta, botão, essas coisas estão no currículo. Se ensina coisas, injeção de linguiça. É claro que eu tenho uma coisa para colocar no lugar. Eu ensino regras de divisibilidade usando uma única regra. Só que não é o objetivo aqui, mas depois da manhã eu converso com as pessoas e é muito simples. Só que os alunos, quando eles decidem se o número é divisível por qualquer número, usando a mesma regra, eles necessariamente não estão aplicando um truque. Eles estão raciocinando. Então, essas coisas estão no currículo. E tem um montão de outras coisas no currículo, né? O que eu estou chamando a atenção aqui é que não duvide que os seus alunos, lá na sala de aula de hoje, podem estar fazendo perguntas internas de que, isso é esquisito, por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Outra questão importante é discutir essa questão da relação da fragmentação e das conexões. A nossa tradição de ensino, ela está mais carregada de fragmentação do que de conexões. E eu tenho bastante exemplos aqui para dar para vocês. Vamos ver se vai aparecer aqui nessa entrada. Se não tiver, já eu mostro. Essa fragmentação ela ocorre no currículo como um todo, né? Cada disciplina é uma gavetinha e algumas disciplinas têm suas subgavetas. Certo? Tá? Lamentavelmente ainda é assim. Tá? Então as conexões matemáticas não estão acontecendo no currículo real. Sabe o que é o currículo real? Não é aquele do documento do MEC. O currículo real é aquele que o professor pratica apoiado em livros didáticos, em apostilas, em sistemas, etc. e tal. Né? Eu vou dar exemplos de vocês como a gente pode quebrar essa fragmentação tratando de um tema simples como produtos notáveis e relacionar ele com geometria e cálculo mental. Por exemplo, uma matemática fragmentada, ela valoriza o que eu chamo de aberrações notáveis. Vocês, da nova geração, não decoraram isso, mas os mais antigos, isso daí estava no capítulo produtos notáveis. E você, como é que você fatorava A ao cubo mais B ao cubo? Simples, decorando aquela expressão da direita. Tá? É novidade para vocês mais novos, mas isso está presente aí em vários materiais. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que essa fragmentação
ela mata o valor, o que é essencial das coisas. Felizmente há outras perspectivas que focam no raciocínio e nas conexões. Ok? Vamos lá. Ok? X ao quadrado menos Y ao quadrado. Constrói a imagem mental disso aí. O que você está vendo? Constrói a imagem. A expressão é x ao quadrado menos y ao quadrado. Que imagem você consegue associar a x ao quadrado menos y ao quadrado? Bom, se fossem meus alunos, eu daria tempo, mandar vocês para a lousa, vocês iam provavelmente chegar numa coisa assim, correto? Ali tem a expressão do x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso propor para vocês decompor aquilo em duas figuras iguais, por exemplo. Aí vira um problema de geometria. Ok? Fiz essa decomposição. E agora eu tenho um retângulo. Qual é a área desse retângulo? X mais y vezes x menos y. Então o meu x ao quadrado menos y ao quadrado, ele não é x mais y, ele não é aquilo lá porque eu tive que decorar. Eu pude visualizar, eu enfrentei como problema, etc e tal. Ok? Então, quando eu estou falando de conexões, eu estou falando que isso pode se tornar uma sequência didática que leva os alunos a chegar na expressão que eu quero que eles dominem. Essa é uma ideia. Então, suponha que teve esse trabalho de decomposição de figuras que relaciona álgebra e geometria, e aí, no final das contas, o que eu tenho, eu reconheço que x ao quadrado menos y ao quadrado é x mais y vezes x menos y. E o que eu faço com isso? Eu posso continuar nas conexões. Por exemplo, utilizar como uma ferramenta de cálculo mental e resolver qualquer tipo de problema do tipo 37 vezes 43 de cabeça. Por quê? 37 é 40 menos 3. 43 é 40 mais 3. Então é 37 vezes 47 é 40 ao quadrado, que eu sei de cabeça, 1.600, 3 ao quadrado, que eu sei de quadrado, 1.591. Então, o que eu faço? Chego num fato geométrico por uma viagem, um desafio geométrico, incorporo aquilo como uma ferramenta que me possibilita resolver algum tipo de problema de natureza aritmética. Quer ver um outro exemplo? De cabeça. Quanto que é 72 vezes 68? É claro que eu escolhi, né? 72, 70 mais 2, 68, 70 menos 2. 70 ao quadrado, bom, 7 ao quadrado, 49, 4.900. Menos 4, então é 4.896. Fiz de cabeça. O que acontece com isso? Você acha que as crianças vão sair por aí fazendo cálculo mental desse tipo? Não! Mas essa significação construída com essas conexões vai fazer com que aquilo se torne um conhecimento permanente para eles, porque houve essa vivência, essa relação, etc e tal. Não é algo que foi decorado, tudo fez sentido. Então nós podemos fazer isso com qualquer tópico da matemática. Então aqui tem um tema famoso, a chamada fórmula de Bhaskara. A zona cinzenta da prescrição e aplicação da fórmula. Pois eu tenho experiências em sala de aula, peguei essa experiência em sala de aula, transformei em sequências didáticas e níveis didáticos de levar o aluno a resolver equações de segundo grau antes de aprender a fórmula de Bhaskara. E aí a fórmula de Bhaskara passa a ser o desdobramento, a generalização daquilo que eles terminaram. Para isso é muito interessante, então agora eu estou falando principalmente com os alunos de final de curso, quer fazer TCC, quer fazer mestrado, é muito importante história da matemática. Porque se você soubesse como é que os árabes resolviam a equação de segundo grau, não tinha nada de decoreba, tinha de raciocínio puro. Bem, isso daqui são esquemas criados por alunos, que eles chamam de efeito cascata, que é uma generalização de processos de fatoração. Tá? Aqui são cadernos dos alunos. Né? E qual é a ideia? A ideia é a ideia dos árabes e dos hindus também. Né? A ideia de completar quadrados. Na origem, a equação do segundo grau, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ela era baseada em
geometria, né? Como resolver a equação x ao quadrado mais 10x mais 39? Vou imaginar um quadrado do lado x. 10x me sugere um retângulo de lados 10 e x, concorda? Tá? Mas, como eu quero completar quadrado, 5x aqui, 5x aqui. Isso tudo aqui, o cinza e o amarelo, é igual a 39. Quanto falta para ser um quadrado completo? Isso aqui, não é? Mas qual seria essa medida? Se isso aqui é 5, isso aqui é 5, então isso aqui é 25. Portanto, se eu somar 25 ali e 25 aqui, eu vou ter x ao quadrado é igual a 39 mais 25, que é 64. Só que aquela expressão vai ficar assim, ó, x mais 5 ao quadrado é igual a 64. Qual é o número que levou na quadrada 64? 8. Quem é o 8? É o x mais 5. Então quanto vale x? 3. Era assim que os árabes resolviam. Por que é que a gente ensina dando tudo mastigado e a parte saborosa, que é o raciocínio, o encadeamento, é sonegado? Levanta a mão aí, quem conhece algum livro que desenvolve isso? Não foi assim que vocês aprenderam? Não foi assim que vocês aprenderam. Então eu vou dizer para vocês, foi sonegado para vocês a parte mais saborosa desse conteúdo. E o que esses alunos aqui fizeram, eles reconstituíram isso via problematização. Vamos ver o que eu tenho aqui. Ah, isso daqui eu gosto. Todo mundo sabe calcular a área de um losango, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Vamos lá, 1, 2 e já, acompanha aqui e me responde, hein? Qual é a área de um losango cuja diagonal maior mede 8 e cuja menor mede 4? 1, 2 e já. 16. O que você fez? Diagonal maior e diagonal menor dividido por 2, não é isso? Foi isso que você fez. Foi ou não foi? Foi. Gente, você nunca se perguntou que coisa esquisita quando você está estudando áreas de figuras de quadriláteros, de triângulos, trapézio, paralelogramo, é sempre base vezes altura, mas quando chega na hora do losango, está sendo uma diagonal? Gente, vocês já pararam para pensar que um losango é um paralelogramo? Então, eu deveria calcular a área do losango do mesmo jeito que eu calculo a área do paralelogramo. Mas olha o que está acontecendo com o discurso didático. Ele recorta pela conveniência de dar pouco trabalho de pensamento para os alunos. Eu pergunto para vocês, tem raciocínio quando eu aplico aquela forma? É uma coisa mecânica de pegar 2, 1, multiplicar e dividir. Então, obviamente, eu tenho um incômodo com isso, né? E precisaria ser desse modo? Não, eu digo que não. Vamos mostrar um outro olhar. Agora eu quero saber, um losango, ele é um paralelogramo. Qual é a área de um losango? Como é que é definido o losango? Ah, é um quadrilátero com todos os lados iguais. Então qual é o elemento que aparece no losango? O lado. Então me diga, qual é a área de um losango cujo lado mede 5? Vocês conseguem responder? Essa pergunta, quero manifestações. Não. 25 alguém falou? Ah, 25 alguém falou. Tá. Então ele fez 5 e 5. Se calcular a área do losango ou se calcular a área do quadrado do lado 5? Aí você podia falar, mas um quadrado também é um losango. Ah, então existe um losango de lado 5 cuja área é 25. Mas será que todo losango tem o mesmo formato? De lado 5? É claro que não. Basta você pegar 4 varetinhas de palito de sorvete, colocar a taxinha e você vai verificar que aquela estrutura de losango ela é flexível. Então eu tenho variações na altura, né? Vocês não aprenderam a resolver a área de losango conhecendo o lado. Vocês só aprenderam a resolver a área de losango conhecendo diagonal. Isso é viseira, isso é recorte.
o livro, no ensino, ele colocou uma viseira. Olha só isso que eu quero que você olhe. Esqueça aquilo que você sabe sobre Losango. Senão é capaz de você fazer perguntas impertinentes. Vamos. Eu estava conversando com o João Fossa sobre essa questão das definições, né? Tá? Isso ocorre no ensino básico. Um losango. O que é um losango? Pouca gente reconhece o losango como um particular paralelogramo. Tá? Pouca gente reconhece que o quadrado, por ter determinadas características, é um caso particular de losango. Eu posso definir losango de vários modos. Aliás, eu já fiz um trabalho uma vez em que eu peguei uma forma geométrica, um quadrado, e eu desafiei os alunos a definir quadrado. Só que, quando um cara define um quadrado, o outro tem que definir o quadrado de um outro modo. Então eu vou falar para vocês definições de quadrado. Quadrado. Um quadrilátero tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Definição 1. A definição 2 pode ser essa. É um losango em que as diagonais são iguais. É um retângulo em que as diagonais são perpendiculares. Posso fazer o que eu quiser, né? Só que no livro didático o losango vem com uma viseira. Você não pode relacionar losango com o que você está aprendendo das outras coisas dos quadriláteros. Mas você podia fazer coisas interessantes, né? Então é possível a gente produzir trabalhos interessantes com isso. Por exemplo, se eu fixar uma altura, então eu vou calcular a área desse losango como sendo um paralelogramo, concorda? Aí a área dele é 20. Tá legal? Porque ele é um caso particular, paralelogramo. Tá? Agora, já que eu sei que a área desse losango é 20, será que eu sou capaz de, com essas informações, determinar as diagonais? Então ó, vamos olhar esse triângulo aqui. Você vai fazer uma série de relações e você vai ter um problema fantástico que correlaciona 3 ou 4 conteúdos que se ensina de modo fragmentado no 9º ano, que é relações métricas de um triângulo retângulo, M mais N, M vezes N igual a H ao quadrado, ok? Se considerar aquela altura H. M mais N é igual a base, que é 5, e aí você tem um sistema de duas equações que é equivalente àquele problema em que eu tenho que resolver uma equação de segundo grau, aquela coisa das raízes e relação entre raízes e coeficientes. Então o problema do losango acaba ficando super rico se eu romper uma coisa mecânica de determinar a área aplicando uma forma. E isso é a ideia das conexões, né? Quando eu falo de aplicações factíveis e realísticas, olha, tudo isso daqui são situações ricas que levam a você fazer matemática autêntica na sala de aula. Situações ricas. Aqui sou eu há 20 anos atrás, o meu colega Joaquim Gimenez, que é coautor, e a gente pediu para o garçom fotografar à disposição dessas bandejas. Elas são bandejas especiais que não encavalam sobre a mesa, e isso é um cenário fantástico para trabalhar a geometria da mesa, a geometria da bandeja, que no caso é um hexágono e tem relações angulares apropriadas para elas poderem se encaixar, então isso vira um problema para você poder trabalhar com os alunos do 7º e 8º ano. Se eu já aprendi relações métricas no círculo, eu posso determinar as medidas da mesa em função do diâmetro, as medidas da bandeja em função do diâmetro, né? Isso daqui é uma mesa Tangram, ela é formada por peças Tangram, que eu arrumo ela dependendo da conveniência das reuniões. Como ela é formada por peças Tangram, os tampos, a área dos tampos, a soma das áreas é fixa, certo? Mas o perímetro varia. E é um problema super interessante que desemboca num trabalho de operações com radicais. Eu até escrevi um artigo sobre a relação do Tangram e o desenho industrial, tá?
que eu uso antes de ensinar números complexos, porque os alunos têm que operar com números da forma A mais B raiz de 2, né? Isso daqui é uma coisa do nosso tempo, do tempo das crianças. Eles estão sempre carregando, isso tem nome, chama-se barra de progresso, e ali eu posso fazer sequências didáticas correlacionando visualização, frações, porcentagens, gráficos, números decimais, e posso também trabalhar coisas do tempo. Então, o universo que eu quero que vocês pensem é tudo aquilo que passa pela frente dos seus olhos, é possível de você produzir sequência matemática. Essa pilha de cadeiras, vocês, quem conhece o meu livro no 9º ano sabe o que eu fiz com isso, mas na verdade eu coloquei, a ideia é a seguinte: se eu sei a distância entre, elas estão encaixadas, se eu sei a distância entre duas cadeiras consecutivas, tá? E eu sei o tamanho da cadeira, eu posso gerar uma fórmula em que, dado o número de cadeiras, me dá a altura delas. Eu posso fazer isso também com carrinhos de supermercado. Se vocês tiverem curiosidade, veja o meu livro do 9º ano, que eu tenho um capítulo lá que é uma introdução à modelagem, ou seja, é dada uma situação, os alunos têm que construir uma forma. Eles não têm que memorizar uma forma, eles não têm que decorar uma forma. Eles têm que construir uma forma. Tá? Isso são situações. Opa! Eu quero pôr os moleques para pensar, né? Então vamos levar eles, vamos dar vazão às coisas que eles estão vendo. Eu vou comentar algumas dessas aqui. Essas coisas são muito reais, né? Ó, essa daqui encanta as crianças. Eu deixo ali. E eles têm que me explicar o que é que explica o fato das sombras estarem assim. Quem tem uma explicação para essa sombra aqui? A mulher, como é que é? Qual é o entorno do ambiente dela? Ela está perto de uma parede, concorda? Tá? E essa aqui? Está perto de uma escada. E esse daqui? Está perto de um cilindro. E esse daqui? Talvez ele esteja na beirada do prédio. Mas o que interessa é o processo de argumentação que as crianças produzem. É isso que interessa. Então o problema que eu proponho é alguma coisa que mobiliza os alunos por coisas em relação a pensar, discutir e argumentar. Ok? Isso daqui é uma foto que eu tirei no dia que acabou a energia. Eu estou dentro do metrô e quando você passa no metrô, ele passa rápido, você tem uns painéis indicando, não vou dizer para vocês o que indica, mas eu posso provocar vocês o que é que pode estar indicando aquele painel. O que ele está indicando? A distância daquele ponto à estação anterior à estação que vem em seguida. Então eu posso problematizar e querer discutir qual é a distância entre as duas estações. Se eu pudesse tirar mais fotografias, essas fotos aparecem a cada 30 metros. Então eu poderia também estudar sequências, poderia estudar PA. O que eu quero dizer é o seguinte: eu estou andando em metrô. Um indivíduo que está pensando, que é matematicamente sadio e pensante, ele está fazendo relações. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Crianças pequenas perguntam: professor, por que todo copo tem a borda redonda? Ou por que todo prato é redondo? E vamos dar margem a explicações, deixa eles discutirem. Tá? E deixa eles pesquisarem, não mastiga a resposta para eles. Existe uma razão de ser. E aí entra história também. De novo, os primeiros pratos, o que vocês acham? Como é que eles eram? Como é que vocês acham que eram os primeiros pratos? A mão, folha de bananeira e os primeiros copos. Pode ter sido a mão também, mas a folha e uma coisa, a cabaça, aquela cascadura. Então o homem está imitando a natureza. Ele vai tendo atenção sobre as formas curvas e ele resolve imitar essa natureza. Então quando é que saem os pratos? Quando ele cria seus primeiros tornos. Você já viu um torno funcionando? O torno de cerâmica? Então o processo industrial e a geometria daquele negócio que necessariamente produz a ideia do círculo. Tá? Agora, os alunos criam outras
explicações. Porque o copo encaixa, que se fosse quadrado ia causar, tudo isso é interessante. O copo encaixa, ele é borda redonda, então ele tem infinitos eixos de simetria. Qualquer jeito que eu pegar, eu vou pegar. Então, a geometria está aí, mas o que não está é aquele movimento de querer pôr as coisas em relação e discutir porque as coisas são como são. Podia falar das persianas, eu pulo, tá? Eu estou preocupado aqui com o tempo também. Conexões matemáticas, tem tantas lindas para fazer, tá? A questão da gente... mas você tem que ter curiosidade, você tem que ir atrás, para poder, você professor, e discutir com consistência isso. Vou contar uma coisa para vocês. Isso daqui é uma... Professor de química aí. Tem nome, você sabe o nome desse? Fullereno. Ele é recente. Um Nobel de Química recente quer dizer, uns 10 anos atrás, foi o cara que descobriu o fullereno. Recebe o nome fullereno, na próxima eu vou colocar a imagem, porque ele é uma homenagem a uma estrutura geodésica que existe no Canadá, feita por um arquiteto chamado Buckminster Fuller, tá? A estrutura da bola de futebol é muito semelhante. Isso aqui é uma gravura do Leonardo da Vinci, que ele era ilustrador de livros de matemática no século XV. Isso aqui é uma obra do Escher, ela é muito parecida com o vírus da dengue. Né? Quer fazer os alunos se interessar por matemática? Vamos buscar matemáticas interessantes. Tem coisas geniais para a gente fazer. Eu vou pular essas coisas aqui que não dá tempo. Meu Pitágoras, eu estava conversando com quem aqui? O colega, né? Uma coisa é você dar uma forma e falar, decora essa forma, vou te dar um problema, você aplica, faz cálculo numérico. A outra coisa é você dar um temperar de cultura a isso. Permitir que ele faça outras relações, que ele observe isso nas artes, etc. Tal. Eu tenho um acervo enorme dentro desse computador, na minha pasta Pitágoras, de artes. Tá? No meu livro eu coloquei uma obra de arte de um cara chamado Max Bill, que é belíssima. Vou ver se eu acho daqui a pouco. E uma aplicação. Está vendo esses tênis? Estão vendo os tênis? Então, vocês percebem que a forma de passar os fios é diferente de um caso do outro? A pergunta que eu faço para vocês é, considerando que vai ficar, sei lá, 10 centímetros de fio em cada caso, qual deve ser o comprimento desse cadarço, qual deve ser o comprimento desse cadarço? Essa é aplicação direta do Teorema de Pitágoras numa situação que não está lá. Tá? É mais do que x ao quadrado mais 3, entendeu? Isso daqui é um monumento a Pitágoras que existe na cidade de Samos, onde ele nasceu. E o artista, isso aqui é uma obra de arte, o artista pensou um modo, aqui seria o Pitágoras, de falar das duas coisas, né? Então, está na cara que aqui não, né? Isso daqui é uma gravura chinesa, é um problema interessante que tem milhares de anos, que é um bambu que se quebrou, né? E aí ele ficou a uma certa distância do chão, blá blá blá, e você tem que determinar qual é o ponto em que ele quebrou. Estou falando que os antigos eles eram mais criativos, né? E por que não levar essas coisas para a sala de aula, né? Que isso? Opa! Não. Vamos animar. Ó. Calcula a área do círculo cujo raio mede 8. Dica. A área é igual ao raio πr ao quadrado. Quanto pensamento matemático? Nenhum! Mas é assim que é, né? Eu dou a fórmula, você aplica. O que você faz? Cálculo com números só. Você pensa? Não pensa. Vamos ver uma atividade diferente. Ela está no meu livro. Aqui eu tenho um cachorro amarrado numa quina. E eu quero saber qual é a região que esse cachorro consegue proteger. Tá? É claro que vai depender do tamanho da corda. Vocês concordam? Concordam. Olha como é que é a história.
Ele está ali, essa região certamente ele protege, não protege? Ele também protege essa? Ele também protege essa. Agora usa o que você sabe sobre a área de círculo e determina qual é o tamanho da região que ele consegue proteger. Também é a aplicação da fórmula, só que outro tempero, né? Certo? Aqui é caderno de alunos, trabalho de investigação. Conteúdo que vocês não aprenderam na escola, que é números hexagonais. Mas dá para vocês, olhando a imagem, ter uma vaga ideia do que eles estão fazendo aqui. Isso é um trabalho que eu tive a felicidade de pesquisar ele em 3 anos. Eu dei o mesmo problema para alunos do 8º ano, para professores de matemática num curso de formação e para alunos do 3º ano da licenciatura em matemática. E eu posso garantir para vocês que quem conseguiu resolver os problemas foram os alunos. Mas não um aluno qualquer, um aluno que está num ambiente em que aprender matemática é investigar, é discutir, é trabalhar com o outro, é explorar o erro e etc. É belíssimo ler esse texto dessas meninas aqui, porque elas têm intenção didática e você consegue acompanhar totalmente o pensamento delas, mas isso espelha toda essa relação que elas tiveram com esse conteúdo. Dá para você perceber o carinho, a profundidade, etc. e tal. Agora eu vou falar muito rapidamente, quando a gente fala de problemas, gente, muitas coisas que se fala são problemas. Primeiro, diferenciar problema de exercício, eu sei que vocês já têm essa coisa. A outra coisa é o que significa problematizar. Embora eu não tenha dito para vocês o que é problematizar, eu já estou dando bastantes pistas para vocês, tá? É se colocar frente a uma situação, querer enfrentá-la, pôr coisas em relação, experimentar, errar, justificar, verificar, fazer uma conjectura, tentar provar essa conjectura, tá? Há muita coisa que se fala sobre variáveis que intervêm no sucesso ou no fracasso de um aluno resolver problema. Variáveis, tem a variável pessoal, tem a variável experiência anterior, tem a variável ambiente da escola, tem um montão de variáveis. Tem a variável didática do professor, tem muitas variáveis. E tem variável da própria tarefa, já vou correr, tá? Então, como eu quero que problemas também contribuam para o desenvolvimento do pensamento crítico e principalmente para o raciocínio, tá? Então eu tenho uma modalidade de problemas que eu acho importante que a gente ofereça na escola com essa finalidade. Problemas com ou sem solução, problemas com muitas soluções ou sem solução. Por exemplo, encontrar 2 números ímpares cuja soma é 17. É claro que você que é matematizado sabe que não tem solução. Mas qual é o valor desse problema proposto? Pôr os alunos num processo de reflexão e argumentação e justificar a posição. Então, o foco principal está na argumentação, não está na solução. Problemas com várias soluções. Problemas com falta ou excesso de dados. Tá? Tem função didática. Esse problema tem função didática. Tá? É interessante colocar para os alunos problemas cuja finalidade é fazer a discussão com eles sobre o que aconteceu. Ali eu tenho uma lista de problemas que eu não precisaria de jeito nenhum fazer conta. Quanto que é 147 para 147? Ok? Primeiro problema, resposta, 1, 2 e já. 147. Segundo problema, resposta, 1, 2 e já. 0. Terceiro problema, resposta, 1, 2 e já. Você precisaria saber se o número de parcelas é par ou ímpar. Mas esse é o barato, não é querer saber se ele sabe fazer o cálculo basal. Sim, se ele tem intuição ou uma posição crítica quando ele enfrenta o problema. Tá? Olha isso aqui. Qual é a área de um triângulo isósceles, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e a hipotenusa 3 vezes 2? É para pôr em discussão, ele vai ter trabalho braçal e tal, mas depois ele vai falar, mas pera um pouquinho.
tá? Isso daí é um triângulo retângulo isósceles. Metade da área do quadrado, 3 vezes 3 dividido por 2. Eu não preciso de Pitágoras, não preciso de nada, né? Então, qual é a área e o perímetro de um triângulo cujos lados é 3, 6 e 2? Deixa eles ralarem lá, para depois concluir que esse triângulo não pode existir, não tem fórmula para isso. Não existe esse triângulo. Então, finalidade de problemas assim, despertar o pensamento crítico frente a esse problema. Vou pular. Agora eu vou começar a pular para, senão eu me perco. Esse aqui eu vou querer animar. Ó, vamos pegar uma coisa tão simples, mas tão simples, tá? Que é medida. Essa régua, ela foi criada por um cara chamado Salomão G. Golomb e é uma régua gasta. É uma régua gasta, mas para as crianças pequenas, assim, ainda que ela seja gasta, dá para usar. Certo? Então, como é que eu vou medir coisas? Né? Então, hoje tem pesquisadores de matemática recreativa que pesquisam réguas mais compridas com menos marcas, mas que permitem medir várias coisas, né? Eu gosto disso. Vou pegar aquela realidade todo dia. Isso aqui saiu no jornal. Ó. A linha vermelha é o consumo de energia elétrica num dia comum na região sudeste, sul-sudeste. A linha azul é o consumo de energia elétrica num dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Qual é a proposta? Eu posso discutir com eles leitura direta no gráfico, do tipo, que hora consumiu mais, que hora consumiu menos. Posso, não tem problema. Agora, o que me importa é ele produzir explicações razoáveis sobre a mudança do comportamento, né? Então, o que me importa é, isso é para ser trabalhado em grupo, que ele explique por que o consumo de energia é maior na madrugada do dia do jogo. Isso tem uma discussão para além da matemática, que é a compensação das horas trabalhadas. Por que tem consumo de energia de madrugada? Aí tem luz, iluminação pública, hospital, etc. Tal. Aí ela se encaixa. Por que aqui é o pico da manhã? O que acontece na vida social por volta das 10 e 11 horas? Por que a partir das 3 da tarde começa a decair o consumo de energia? Então, aí tem regras sociais, né? As pessoas combinam, vai assistir em casa. Então, e por que tem esse pico no final do primeiro tempo? Então, ó o que é o PEN. Dada uma situação, pensar. Se eu não tenho cultura social, que é o esporte na vida das pessoas, etc e tal, eu não interpreto aquele gráfico adequadamente. E eu posso fazer matemática interessante medindo a área entre os dois gráficos. Alunos meus já fizeram isso, mediram a área desta região aqui, compararam com a área perdida aqui, que ela se equivalia, né? Dá para fazer. Integrais deve fazer coisa interessante. Vou pular isso daqui, mas aí é muito interessante pegar a história. Isso aqui é um processo super engenhoso que o Arquimedes, que o Tales de Mileto bolou para determinar a distância de um navio à praia, que é assim, rapidamente. Ele olha o navio perpendicularmente, dá um certo número de passos, fica uma estaca. Sem mudar de direção, dá o mesmo número de passos, fica uma estaca, gira 90 graus e vai olhando para trás. Quando ele, a estaca e o navio estiverem alinhados, ele sabe que a distância do navio à praia é essa distância que ele percorreu. Sabe o que é isso aí? A primeira aplicação que se tem notícia do caso de congruência ângulo lado ângulo. Uma coisa é eu memorizar ângulo lado ângulo, a outra coisa é eu ter a experiência de ter acompanhado um pedaço da história e aquilo vai ficar na minha cabeça para sempre, porque é interessante, é engenhoso, eles vão para a quadra, verificam isso, etc e tal. Mas aí, história, não é metodologia à parte, são metodologias, abordagens que se complementam. Aqui, outra coisa, como eles mediam o fundo de um poço usando um aparato, isso aí tudo está nos meus livros. É um aparato simples. É uma moldura de madeira quadrada, que aqui tem uma régua.
Então ele avista o fundo do poço e ele consegue marcar em que ponto passou aqui. Passa para cá, semelhança de triângulo. Aqui ele conhece todos os dados, ele conhece a borda, então ele conhece essa medida. Só falta ele conhecer essa. Então, vamos trabalhar a semelhança de modo que os alunos chegam em casa entusiasmados querendo contar para o pai. Finalizando. Falei muita coisa, eu quero ajudar vocês a costurar, mas vamos lembrar, essa é a minha visão da educação matemática realística. É uma matemática que passa por problematização, em que o meu cenário, o meu caldo de cultura é o meio que eu vivo, as minhas experiências, é o que eu conheço. São as coisas da casa, as coisas da rua, as coisas da cultura, as coisas das outras disciplinas. Mas o meu foco sempre são problemas autênticos. Não é um mero ocupar o aluno, é ocupar a mente do aluno, não a mão do aluno. Ok? Se eu fosse fazer sugestões sobre mudanças, eu podia fazer uma lista enorme. Explorar contextos realistas e significativos. Mais atenção. Menos atenção, ou nenhuma atenção para a mecanização e decoreba. Explorar e explicitar conexões matemáticas intra e interdisciplinares. Menos trabalho braçal sem função de ideias. Oferecer oportunidades dos alunos pensarem matematicamente fora da escola. Nada de tratamento fragmentado. Nada de matemática com caixa preta. E para finalizar, eu gosto muito desse quadrinho. Vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Porque eu gosto disso. Escola não é uma linha de montagem do professor. Não tem a menor noção do que ele está produzindo. Um currículo não deve ser um conjunto de tópicos e normas a ser seguido pelos professores de modo acrítico. Pesquise, estude, se pergunte, por que acontece? O que eu tenho que fazer? Tem que ser assim? O que é que isso vai dar? Em que medida meu aluno vai se desenvolver se eu tratar desse modo? Não vou ensinar só porque está no índice do livro. Reflita sobre o que você vai fazer. Não deixe a chama da curiosidade se apagar. A sua chama. Pois você ilumina o aluno. Nós somos modelo para o aluno. É claro que essa fala aí, ela é mais forte e pega pesado com o professor primário, que muitas vezes não gosta de matemática. E eu chamo a atenção dele. Você está passando um comportamento para o aluno. Então você tem que ter curiosidade, tem persinha em casa, procura entender a geometria do funcionamento dela. Né? Não tente ensinar aquilo que não faz sentido para você mesmo. Eu dei uma lista de coisas que a gente aprendeu e ensinou sem saber por quê. Se não for significativo para você, de jeito nenhum vai ser para o aluno. A não ser que ele ensine. Isso é uma mensagem para professores e então para vocês no futuro. Faça para o filho dos outros aquilo que você deseja que fizesse com os seus filhos. Por enquanto é só. Eu tenho mais coisas para falar. Se tiver tempo eu falo. Tenho mais coisas para mostrar também, mas eu acho que para mandar um recado sobre como é que eu estou olhando a educação matemática deste século XXI e não do século XIX, está aí. Todos aqueles interessados em continuar essa discussão, eu posso estar com vocês em tempo real. Depois eu deixo, a Bibi tem o meu e-mail, eu atendo todo mundo que é de verdade e autenticamente interessado, né? E aí eu debato, discuto, dou material, ofereço, pergunto mais do que respondo, que é uma técnica de trabalho, tá? Presente, né? Obrigado, Bigode, por tudo. Eu sei que algumas pessoas têm horário de ônibus, né? Que já está chegando no horário. Fica difícil um pouco abrir para debate, mas o Bigode está o dia todo conosco amanhã, né? Então ele vai estar aqui passeando, ele está esperando as pessoas abordá-lo, né? Foi bem iluminado hoje à noite para todo mundo, e foi como o Bigode falou,
Foi um convite há pouco tempo atrás, que a gente teve a sorte de poder dizer sim. Está numa sequência de viagens, chegou de uma ontem, chegou aqui e sábado já está indo para uma outra. E eu não sei se alguém gostaria de falar uma coisa, gostaria de falar com o Bigode. Quem puder ficar aí, quiser. Alguém quer falar no microfone? Não especificamente? Tá, então a gente encerra. Se alguém quiser conversar com o Bigode agora, ele já está aqui. E amanhã a gente reinicia às 8 horas. Você quer falar? Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã.